A gente está reunido hoje aqui porque a ameaça do terrorismo político não desapareceu. Ela evoluiu, encontrou novas formas de financiamento, novas ferramentas de propaganda digital e novos refúgios em territórios vulneráveis. Durante anos, fomos levados a acreditar que o extremismo violento seria um subproduto natural em vias de extinção à medida que o mundo se tornasse mais conectado. E eu faço uma nota aqui, uma nota própria. Eu acreditei que as pessoas seriam mais humanas depois da pandemia. Essa premissa estava errada. Grupos extremistas e redes radicais continuam explorando as liberdades inerentes à nossa sociedade, abertas para conspirar contra elas próprias. A segurança de nossos cidadãos exige vigilância constante, cooperação de inteligência sem precedentes e uma determinação intransigente de que o Estado de Direito prevalecerá a barbárie. Outra nota aqui, pessoal. Muitas vezes a barbárie está sendo defendida pelo próprio Estado. Vocês sabem disso. Quando o Estado insiste que o PCC e o Comando Vermelho não são grupos terroristas e que assim não podem ser enquadrados, ainda que esses tomem contas de territórios inteiros dentro do nosso país. Pois diz o governo que qualquer interferência externa para combater esses grupos que o governo, com algum motivo, não dá conta ou não tem interesse de combater, eles dizem que interferência externa é um ataque à nossa soberania. Quem tem de ser combatido, segundo eles, é a direita radical. Aquela direita que defende a pátria, os bons costumes, a sociedade privada, a família, o direito de se defender. Esses, para o governo atual, são os verdadeiros terroristas. Senhoras doentes, empresários desarmados. Meninas armadas de um perigoso batom. Estes são os inimigos do atual Estado, não o PCC, nem os meninos do Comando Vermelho. Uma das críticas que às vezes ouvimos sobre o comunismo, por exemplo, é que ele parece bom na teoria, mas que nunca dá certo na prática. Na verdade, isso não é verdade. O comunismo não soa bem nem na teoria. Os mundos que ele vê para todos nós é um mundo pequeno, chato, cinza, sem nenhuma essência, drenado de tudo que é bom na alma humana. E aqui eu faço mais uma nota. Esse é um mundo que eles dizem igualitário, onde todos nós têm direito à mesma coisa. Que coisa? Nada. Onde o seu patrimônio não é seu, é do Estado, que divide a miséria entre todos os miseráveis. Enquanto os líderes, a gente sabe, e suas esposas, se esbaldam em viagens, em hotéis 6 estrelas, em almoços caros, com comitivas intermináveis, relógios que valem mais do que uma casa, tênis nos pés que valem mais do que o salário de alguns meses, ternos que valem tanto quanto o salário de um ano inteiro. Comunismo para você, vida nababesca para mim. O mundo que ele vê é um mundo sem coragem, um mundo sem criatividade, um mundo sem ambição, um mundo sem milagres, um mundo sem mitos, sem homens que se erguem acima dos outros para fazer coisas incríveis e extraordinárias. Esse é o mundo que o comunismo vê, e ele é um mundo sem Deus. É a negação absoluta de tudo que nos torna livres, de tudo o que permite que as nações floresçam e que os indivíduos realizem seu potencial máximo. Quando essa visão radical
é traduzida em ação política, ela invariavelmente recorre à coerção, à supressão de liberdades fundamentais e, quando resistidas, ao terror. Aqueles que atacam o Ocidente, e aqui uma nota, né, gente? Quando se fala o Ocidente, se fala nos países e pessoas que admitem serem capitalistas, que eles, a esquerda, chama de direita radical. Não o fazem apenas por divergências políticas superficiais, eles os fazem porque rejeitam os valores e as conquistas de nossa civilização. Eles desprezam a liberdade de expressão, a separação de poderes, a livre iniciativa e o direito dos povos de determinarem seu próprio destino por meio de governos legítimos e representativos. Para combater essa investida, as nações livres precisam reafirmar a sua soberania. E aqui agora, falando em soberania, eu faço mais um adendo. Para combater a esse tipo de gente e o governo de esquerda, você tem que reafirmar os seus princípios. E pode fazer isso, inclusive nas redes sociais, nas conversas com amigos, no fortalecimento de seus princípios, de sua família e principalmente no exercício do voto. O controle de nossas fronteiras, a proteção de nossas indústrias essenciais e a preservação de nossa coesão social não são sinais de fraqueza ou fechamento ao mundo. São os pilares indispensáveis sem os quais nenhuma democracia pode sobreviver. Digo eu, o controle da sua própria vida, a proteção do seu núcleo familiar e dos seus princípios é a nossa verdadeira força como sociedade. É a única coisa capaz de mudar o que aí está, de mudar o Brasil. Nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar essa ameaça isoladamente. E aí eu vou além. Nenhuma pessoa pode enfrentar a esquerda sozinha. Isso eu posso afirmar para vocês. Precisamos cortar o fluxo financeiro que sustenta essas organizações, expor os estados patrocinadores do terror e fechar os espaços cibernéticos e físicos onde recrutam jovens vulneráveis. Pessoal, a gente precisa parar de bater tambor para a esquerda dançar, de dar view, de dar palco para a esquerda, ou até de ficarmos quietos diante de tantas falas criminosas deles. A gente precisa rebater sim, deixar bem transparente para quem quiser ver o verdadeiro discurso de ódio que eles sempre pregam, que é sempre da parte deles. E isso te digo sem medo nenhum. A gente precisa não ter medo de sermos atacados por eles quando falamos a verdade, mesmo nos espaços que eles querem dominar. Na mídia vendida, no YouTube, no Instagram, em tantos outros lugares da mídia. Os Estados Unidos estão prontos para liderar esse esforço ao lado de todos os parceiros que compartilham nosso compromisso com a liberdade, a segurança e a ordem baseada em leis. Pois é, gente. Esse discurso, com várias notas minhas, foi o discurso de Marco Rubio, principalmente nos pontos que dei ênfase ou que eu não estava gesticulando. Isso era pura fala dele, mas poderia ser o nosso discurso. Esse poderia e deveria ser o discurso de cada um de nós. Esse deve ser o norte que temos de ter gravado na nossa alma. Então, vem com a gente, vem lutar contra o atual terrorismo, contra a atual falta de democracia, contra a falta de liberdade, contra a censura cada vez maior, o controle da internet cada vez maior. Se inscreve no canal,
ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Vai, Brasil!